Olá pessoal, o primeiro episódio de um quadro que ainda não tem nome, porque eu quero que vocês participem e mandem sugestões para colocar o nome nesse quadro, que eu vou falar sobre jogo de botão. Eu tenho vários, como eu já falei antes, e hoje o primeiro episódio é com a Holanda de 74, o carrossel holandês, a laranja mecânica, o time que revolucionou o futebol mundial e, na minha opinião, foi a última revolução que teve no futebol. Essa camisa aqui, ó, a Holanda, a laranja mecânica, que o número é do Johan Cruyff, o principal jogador da Holanda, o melhor jogador da Holanda de todos os tempos. Vamos apresentar o time, então. O goleiro, Jon Blue. Goleiro diferente. Presta atenção no número do goleiro. Número 8. Foi o primeiro goleiro em Copa do Mundo que não usou aqueles números tradicionais. 1, 12, 22. O goleiro era número 8. O lateral direito era Surbier, número 20. Aqui no meio, Ram, número 2. Jansen, número 6. E aqui o Krol, número 12. O Krol era um excelente jogador, um dos melhores jogadores da Holanda. Clássico, técnico, ótimo lançamento. E ele depois passou para jogar na zaga. E quando ele foi para o Napoli, ele jogou de líbero. Então era um jogador com muita visão de jogo, apesar de começar aqui na lateral esquerda. Aqui tem no meio Israel, número 5. Neskins, número 13. Risberg, número 17. Van Hanegem, número 3. E o maravilhoso, fantástico Johan Cruyff, 14. E aqui no ataque é o número 10, René van der Kerkhoff, que inclusive eu quero contar que eu joguei uma partida com o René, num jogo amistoso lá na Áustria, seleção do mundo contra uma seleção austríaca, e no time ele jogou, e eu joguei uma vez só com o René van der Kerkhoff. O centroavante é o Rep, 16, e o outro craque do time, Rosenbrink, número 15. Então agora eu vou explicar taticamente por que esse time era chamado de carrossel holandês e laranja mecânica. O primeiro lance que eu vou mostrar é o comportamento do time da Holanda quando o adversário tinha a bola e estava preparando uma jogada ofensiva. Então esse jogador adversário tem a bola aqui, tem um centroavante e tem um jogador passando por esse lado. Quando ele levantava o pé para lançar a bola, o time da Holanda fazia isso, avançava todo mundo e os jogadores ficavam impedidos. Isso aconteceu constantemente em todos os jogos da Holanda em 74, porque foi uma novidade. Nenhum time fazia isso. Então os jogadores adversários, eles iam para frente mesmo, e a Holanda saía e toda hora tinha um impedimento. Foi uma das novidades que essa Holanda apresentou na Copa do Mundo de 74. Agora eu vou contar para vocês como um garoto de 11 anos, apaixonado por futebol, viu e sentiu quando esse time entrou em campo pela primeira vez e eu assisti o jogo. Bom, primeiro, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha canal a cabo, então a gente só ouvia falar. Então, por exemplo, Johan Cruyff, meu pai me explicava quem era Johan Cruyff. Holanda, laranja mecânica, carrossel holandês, nunca tinha visto falar na Holanda, muito menos no futebol. Então, quando eu fui assistir um jogo, eu estava acostumado ao padrão normal de uma partida de futebol, eu fiquei alucinado com esse time. O segundo lance que eu quero mostrar é o seguinte, é uma saída de bola do adversário. O volante está com a bola aqui e sempre quem vinha se apresentar era um meia mais criativo, aquele que pensava o jogo, mas que também era um pouco mais lento que os outros jogadores. Então o que a Holanda fazia? Deixava esse jogador se apresentar, quando esse tocava a bola, no trajeto da bola, já fazia uma pressão dessa maneira aqui, e o jogador ficava perdido e normalmente eles roubavam a bola logo aqui na intermediária e continuavam o ataque. Por que acontecia isso? Naquela época o jogo era mais cadenciado e todo jogador dominava, pensava, fazia um lançamento, dava um toque. E a Holanda fazia exatamente ao contrário. Ela não deixava o jogador principal do adversário pensar. Ele não era acostumado a ser combatido com 3, 4, 5, um bloco. Ele sempre esperava um jogador vir para cima dele ou no máximo 2. E a Holanda ia em bloco. E quase sempre, na maioria das vezes, roubava a bola mesmo que o jogador ficava perdido. O lance assim, em qualquer lugar que você ia, qualquer roda, o papo era a seleção da Holanda. Ninguém falava de outro assunto, ninguém falava de outra seleção. Parece que a Copa do Mundo de 74 só foi a Holanda. E mesmo perdendo por 2-1, para todo mundo, a Holanda foi a melhor seleção daquela Copa, e uma das melhores da história do futebol. E a mais revolucionária, sem dúvida alguma. Agora eu vou mostrar os mentores realmente desse carrossel holandês, dessa laranja mecânica, porque todo mecanismo tem um funcionamento do núcleo, né, que comanda tudo isso. E no futebol holandês, da Holanda de 74, além do Rinus Michel, que era o mentor técnico, o treinador desse time,
tinha principalmente Johan Cruyff, que eu já falei que era o cara que fazia tudo girar em campo, junto com o Neskins, que eles jogaram juntos no Ajax de Amsterdã, no Barcelona e na seleção holandesa. Então eles tinham um entrosamento mental e técnico de movimentação muito grande. Tinha o Rep, que era o centroavante que saía para todos os lados, né? O René van der Kerkhoff, que era o cara que acompanhava aqui a descida e entrava em diagonal, e esse aqui, que eu quero destacar bem, Rosenbrink, porque em 78, quando o Cruyff não foi para a Copa do Mundo, o grande craque dessa seleção foi ele, Rosenbrink. É o time que eu mais amo, junto com a seleção de 70 do Brasil e a de 82 também. Essa equipe aqui, eu sou apaixonado por ela, por isso que eu pedi para fazer, inclusive, quero até dar um toque, vocês não vão encontrar isso aqui em lugar nenhum, hein? Eu pedi para fazer, todos os jogos que eu vou apresentar, eu pedi para fazer, são times de épocas, né? Eu escolho a época e peço para fazer. Então esse time aqui, essa revolução aqui ficou marcada na minha cabeça, porque para mim foi uma coisa espetacular, a coisa mais diferente que eu vi no futebol. E eu também sou fã do Arrigo Sacchi, por causa do Milan, que ele fez praticamente muito parecido com isso. Então essa foi a sensação que eu tive, a sensação de ver uma coisa diferente. O futebol mudou para mim em muito pouco tempo, né? Em 70 foi a primeira Copa que eu vi com 7 anos, e já com 11 eu fui ver uma coisa completamente diferente do que eu conhecia. Espero que vocês tenham gostado da história da laranja mecânica, do carrossel holandês de Johan Cruyff, da Holanda de 74. E é o seguinte, não esqueçam de mandar uma sugestão de nome, que senão esse quadro vai ficar assim, sem nome. Não vai ter vinheta, não vai ter nada, depende de vocês. E o próximo episódio é um clássico carioca, gente.